Que significado tem o articílio chamada de gravata? O próprio rei Luís XIV ordenou que seu alfaiate particular criasse uma peça semelhante à dos croatas, e que a incorporasse aos trajes reais. Assim, na mente de alguns, o amuleto pagão passou também a representar status. Nesse mesmo tempo, a sociedade pagã resolveu utilizar o mesmo amuleto para ser um símbolo de poder masculino, dando-lhe o formato de um antigo símbolo pagão, que representava o pênis, o que passava uma ideia de poder masculino. Esse tal símbolo do pênis de Baal era conhecido como obelisco, ou seja, passaram a fazer a gravata com o formato do obelisco, dando a gravata esse atual formato. Em outras palavras, a gravata tem duas simbologias pagas. O obelisco original parece um poste, o qual representa o pênis ereto, enquanto o obelisco gravata representa o pênis em estado de repouso, não ereto. Ambos são símbolos pagãos, feitos para falsos deuses. Qualquer coisa poderia virar tradição, mas no caso da gravata é notável que é um objeto pagão. Portanto, quem os usa está reverenciando Baal. Mateus 15:3. O único pastor e guia, porém, respondendo, disse-lhes: porque transgredis vós também o mandamento do Pai pela vossa tradição? Sela, o servo do Pai Criador, deve ser sincero, reto e temente a Ele. Não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre o único pastor e o Belial? Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o superior, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vos pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o superior todo-poderoso. 2 Coríntios 6:14-18, Levítico 18:30. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou o superior, vosso Pai Criador. Provérbios 27:12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passavam e sofrem pena. 2 Reis 23:24. Além disso, os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, Josias os extirpou, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achará na casa do superior. Amuleto pagão. Gravata. Antes de o povo israelita entrar na terra prometida, lá habitava povos pagãos, os quais praticavam diferentes ritos e atrocidades aos falsos deuses. Entre seus costumes é notável a forma como demonstravam dependência do falso deus, pois um dos ritos era o uso de objetos feitos em honra a esses tais deuses, os quais eram amuletos, braceletes, véus, terafins e etc. Usavam tais objetos porque representavam seus deuses, o que fazia com que achassem que teriam sorte ou proteção. Esses costumes também faziam parte da cultura pagã que não poderia ser copiada pelo povo de Israel. Ezequiel 13:18-21. Assim diz o Pai Criador: ai das que cosem pulseiras mágicas para todos os braços, e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda estatura para caçarem as almas. Isaías 3:1-20. Porque eis que o superior Pai Criador tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão, e toda a sede de água. Naquele dia lhes tirará o superior o ornamento dos pés, e os pendentes, e os braceletes, e os véus, os diademas, as cadeias dos artelhos, os cintos, as caixinhas de perfumes e os amuletos. Sela, a gravata é um objeto de origem pagã, isso mesmo. É um objeto que surgiu no paganismo, como forma de amuleto. Quando um fiel usa a gravata, está misturando o santo com o profano. Claro que os ministros de Satanás tentam defender o uso da gravata, relatando que é apenas um acessório para a vestimenta, e que surgiu na França e etc. Usam tal argumento para não citar que tal acessório é uma indumentária pagã, encontrada até mesmo nas múmias egípcias. Sim. Arqueólogos identificaram em torno do pescoço de múmias egípcias uma espécie de amuleto conhecido como Tiet, nó de Ísis ou sangue de Ísis. Sabe-se que esse objeto feito de ouro, de cerâmica ou de pedra semi-preciosa, possuía a forma de um cordão arrematado com nó, o qual tinha a função de proteger o finado dos perigos da eternidade, segundo o que está escrito no livro dos mortos da cultura pagã egípcia. Claro que esse primeiro tipo de gravata é diferente do que temos hoje. Em outras palavras, a gravata tem duas simbologias pagas.
O obelisco original parece um poste, a gravata é um obelisco vertido, mas ambos são símbolos pagãos, feitos para cultuar falsos deuses. Qualquer coisa poderia virar tradição, mas no caso da gravata temos de vigiar, porque essa é um acessório criado segundo uma das simbologias pagãs que arrasta esta maldição até aos dias de hoje. O Pai Criador deve ser sincero, reto e temente a Ele. Não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre o único pastor e o Belial? Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o superior.